Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar, aquele podcast que tem por objetivo deixar você informado, você que gosta do mundo corporativo, empreendedorismo, finanças, é aqui que você tem que ficar. Estou aqui com o meu amigo de bancada, Opa! Jefferson Barbosa. Como é que você bem? tá, Jefim? Tudo bem, Tudo bem, Alexandre Ferretti? Tudo E aí? certo, querido? Temos convidado hoje? Puxa, temos um convidado especial, Nipache, Marcos Opa. Nipache. Opa, tudo Nipa, bem? Seja bem-vindo aí, Obrigado, cara. seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o pelo convite. É. Valeu, querido. É. Nipa, cara, se apresente. Queria que você falasse pra turma aí quem é o Nipache. O Nipache nasceu aonde? Vamos começar assim, né? Eu sou descendente de japonês, né? Então, basicamente, minha árvore genealógica toda é do Japão. Mas eu nasci aqui no Brasil, nasci em São Paulo, tá? Já tenho 40 anos aqui e tô aqui pra responder as perguntas de vocês. né? Joia, cara. Pô, você estudou aonde em São Paulo? Tá. Eu tive a minha família toda é mais pro lado de exatas, né? Então eu comecei fazendo escola técnica eletrônica pela Et Paula Souza, né? Aí depois eu fiz a FATEC, Tecnólogo Mecânico de Precisão, me formei em Engenharia de Produção, né? E por último eu fiz o MBA pela GV. E depois disso aqui, aí foram cursos, né, específicos da minha área e voltado para a gestão de projetos aqui ao longo do caminho. Pô, mas que legal. E essa conexão? Como é que você chega na área de, vamos falar assim, contabilidade, finanças, pensando naquilo que você está fazendo hoje? Como é que essa oportunidade aparece na tua vida aí? Legal, isso é uma pergunta muito boa, né? Quando eu fiz engenharia, basicamente foi umas discussões que eu tive com meu pai, né? Meu pai fez técnico na época, né? Chegou até o cargo de diretor operacional de uma grande indústria e ele sempre conversou comigo sobre engenharia. Eu me formei em engenharia de produção e comecei a trabalhar no ramo. Só que eu vi que eu fiz engenharia, mas eu não tinha essa performance de engenharia, né? Então comecei a trabalhar e não tinha tanta conexão com esse tipo de trabalho. E aí, no meio do caminho, conversando com os amigos, né, na época eu tinha acabado de me formar em engenharia, tinham os famosos trainees da nossa época, né, década 2000 baixo ali. E aí, ali no meio do caminho, eu entrei na Ernst Young. Cara, você entrou na Ernst Young? Sim. Nesse processo de trainee? Nesse processo de trainee. Então, na época foi as etapas de discussões, conversa com o RH, conversa com a área técnica, né? E aí foi me chamando a atenção. Só que, na época, eu era engenheiro, eu não sabia muito sobre isso, sobre plano de carreira, né? Então, o engenheiro basicamente é engenheiro júnior, passa 10 anos, engenheiro pleno, passa 10 anos, engenheiro sênior, né? Engenheiro como gerente. Então, assim, não tinha muito esse tema. E aí, conversando com alguns amigos, né? Tinha alguns amigos que já trabalhavam nessa área. Falei, cara, eu entrei numa empresa chamada Ernst Young. Juro que eu não sabia. Aí falou, pô, aqui tem plano de carreira, né? Falei, o que é plano de carreira? Ele falou, pô, vai passando o tempo, você vai passando, vira trainee, consultor júnior, pleno, sênior, gerente. Eu falei, cara, interessante. Aí ele falou, você tem um tempo médio ali de 15 a 20 anos, você se torna diretor. Só que na época eu falava, cara, pra mim, diretor como engenheiro é um tema, né? Aí como consultoria é outra, mas eu acabei entrando. Então eu entrei e ali eu descobri o tema que a gente trabalha até hoje, né? Sobre ativos fixos, avaliação patrimonial, imobiliário. E confesso que na época eu estava um pouco perdido. E ao longo do caminho eu fui aprendendo, fui conhecendo, fui me identificando com essa área e continuei. Então já são 15 anos nesse mercado ali. Então Cara, foi que interessante, ótima, né? Aí, Tempão bom aí, né, cara? bom tempo. Então é alguma coisa que eu gostei mesmo, né? Ô, Nipa, mas depois você foi pra KP, pra Isso. KPMG. Então eu tive uma ascensão interessante, até que rápida na Ernst, né? Então era uma época que teve algumas fusões, aquisições, né? Uma empresa comprando a outra. Então teve uma rápida ascensão. Na época tinha a adoção do FRS contábil, então é um tema um pouco mais técnico, então tinha muito trabalho. Então eu acabei saindo de trainee a gerente num curto espaço de tempo, né? Em 4, 5 anos. E chegando nesse ponto, eu saí por um tempo para empreender. Só que no meio do caminho eu tive algumas discussões com alguns diretores da KPMG que eu já conhecia, né? E eles fizeram um convite para eu ir para a KPMG. Então eu fiquei 7 anos e meio na Ernst e depois 3 anos cravados eu fiquei na KPMG, né? Até começar o empreendimento que eu tenho hoje, né? Caramba, então pera um pouquinho só. Você esteve no meio do caminho, você já tentou se empreender? Teve verdade, algum problema?
Desde sempre. Eu acho que tudo é um aprendizado na vida, né? Então, acho que eu não tinha maturidade para conseguir isso, né? Então, até voltando um pouco mais, tá? Então, eu tive algumas tentativas de empreendedorismo. Então, quando eu era mais novo, eu fui casado, né? Então, na época, os pais da mãe do meu filho tinham uma loja de aquários, a gente começou a fazer gestão dessa loja, né? Então, aí eu entrei na Ernest e optei por isso. Depois, no meu caminho na Ernest, eu tinha comprado uma franquia para educação. Então, eu tinha feito todo o enxoval, todo o tema com relação ao empreendimento. Quando eu fui inaugurar, você tinha aquela balança, né? Uma segurança de emprego ou uma insegurança com relação ao empreendedorismo. E na época eu não tinha também todo esse conhecimento, essa bagagem, eu acabei declinando. E aí depois eu tentei, entre Ernest e KPMG, fazer uma gestão, né, de uma pessoa que estava começando a fazer uma parte artística, acabou não dando certo. Aí eu entrei na KPMG. Depois da KPMG, eu entrei, na verdade, de sócio de uma boutique de avaliação. Nesse período, eu fiquei por 8, 9 meses, né? Então, onde eu aprendi bastante. Eu tinha muito conhecimento técnico, mas toda a parte de gestão de uma empresa eu não conhecia. Então, RH, contabilidade, folha de pagamento, vendas. Então, tudo isso eu acabei tendo um estágio com relação a isso. Feito isso, na época, você tinha o fundador da empresa, né? Então, a gente tinha muitos alinhamentos, só que com relação ao pensamento de como deveria seguir a empresa, acabou se divergindo, né, um pouco. Então, a gente acabou optando por separação, né? E aí, depois disso, eu montei a Ranei. Só que, se vocês forem ver, eu tive 4, 5, 6 experiências que não estava preparado e que me ajudaram a me formar para poder ter a Ranei. E nessa época, ele já aí de vento em popa. Então, pera um pouquinho só. Vamos voltar aqui em alguns elementos aqui. Então, a gente ouviu um pouco da tua experiência profissional. Você trabalhou na UI, né? Hoje é UI, né? Isso. É UI. Se você UI. falar Ernest Young, ninguém sabe, né? KPMG, né? E fora desse meio, né? O que você gosta de fazer? Ah, cara, eu sou adepto ao esporte aqui, né? O Alexandre também teve um bate-papo aqui. Então, desde os meus 16 anos, sempre pratico esporte. É sempre. Então, um hobby que eu tenho muito é de endurance, né? Então, são esportes de longa duração, né? Com pace ali para você manter aquele esporte, né? Não é um esporte de explosão, é de continuidade. Nipacho fez corrida, fez maratona, né? Fez a Ultraman? Não, outra não, ainda não. Fez 2 maratonas? Fiz 2 maratonas. A gente tava até conversando. Pô, o cara que faz maratona, depois o que ele mais quer fazer é meia maratona, que é uma delícia você fazer meia maratona depois que você for uma maratona. Porque maratona é judia, né, bicho? Mas aí depois você foi e enveredou pro triatlo, não é isso? Pro triatlo. Então, basicamente foi assim, né? A corrida, ela tá na minha vida desde os 18. Então, eu fiz vários esportes ao longo do caminho, mas a corrida sempre esteve no meio, né? Então, quando era mais novo, né? A academia era o forte. Então, eu fazia academia, depois eu fiz natação, aí depois eu voltei só pra corrida. Aí, na época de Ernest também, eu comecei a fazer crossfit. Aí, depois disso, voltei pra corrida. No meio da corrida, pandemia. E você enfornado, né? Então, eu sou uma pessoa bem... eu não consigo ficar parado. Na pandemia foi complicado. E aí uma forma de fazer era corrida, correr na escada, né? Sobe e desce ali. E aí quando deram uma liberada, eu comecei a correr. E aí meu amigo falou, cara, vamos fazer maratona. Eu falei, pô, maratona, né, cara? Nunca tinha pensado nisso. E aí comecei o processo. Foi 1 ano, aí a pandemia segurou, então foi 2 anos de treino até conseguir fazer a primeira maratona. Como é que você vê essa questão do esporte e a vida pessoal e a vida profissional? Você consegue pensar em conexões? Como que isso te ajuda ou em certa medida, traz um desafio para você? Tentar gerir tudo isso? Eu acho que o esporte forja as pessoas, tá? Então, qual que é o ponto? O esporte, ele demanda muito que você seja... você tenha uma rotina bem regrada, tá? Se você falhar em algum dia desse negócio, você atrasa um pouco o projeto que você está fazendo. Só que, em meio desse caminho do esporte,
você tem que encaixar muitas agendas no seu dia a dia de trabalho, tá? Então, isso acaba fazendo o quê? Com que você seja mais produtivo e você encaixe certinho o seu tempo. Então, até tinha conversado com vocês aqui, que era o quê? Quando eu estou em fase de treinamento para alguma prova específica, eu tenho que encaixar muito bem meus tempos. E quando eu encaixo isso, a performance da empresa acaba aumentando também. Então, é uma coisa bem interessante. Porra, interessante, né? Você estava falando esse lance de subir escada e tal, não sei o quê. Eu lembro que quando estava no meio da pandemia, lá 2020, né? Eu, assim que deu uma liberada e tal, aí, porque no auge da pandemia, se você saísse correndo na rua, né? Eu jogava ovo no você. Não podia, cara. Um perigo. Aí, quando liberou um pouquinho, eu tinha um treinão para fazer, mais longo assim. Aí um amigo pegou e falou assim, ó, cara, a polícia viu você correndo na rua aí, eles vão te prender. Aí eu saí correndo com a máscara na boca aqui assim, né? Nossa, e não dava, tipo, no nariz. Ficava ali meio, aí qualquer coisa já... Mas sempre com medo ali. Passava alguém na rua perto, já tampava. Era aquela... Você pensar que... Cara, mas é o que você falou, né? A gente fica... Não quer parar de treinar. E é uma endorfina, né? Que nem... O nosso trabalho, né? A gente trabalha com consultoria, é muito estressante. A gente acha que não, mas é o tempo inteiro atendendo e-mail, atendendo WhatsApp, atendendo cliente, funcionário. Então, é uma carga de demanda muito grande. E o esporte, ele te ajuda no estresse, né? Então, você tá começando a ficar estressado, quem não treina, acaba usando o quê? Remédio, desconto em doce, desconto em comida. Desconta na comida. E quando você tá fazendo esporte, o seu desconto é diferente e acaba, né, ajudando você no corpo e tudo mais. Então, isso gera também, ter a parte química e física do corpo, que baixa essa adrenalina, baixa essa ansiedade e ajuda até na qualidade de vida, né? Então, vamos aproveitar agora que ele já se apresentou um pouco. Vamos explorar o seguinte. A Honey, o que é a Honey, o que significa e que tipo de trabalho a Honey faz? Ah, legal. Bom, basicamente, Honey, ela significa prosperidade, tá? Então, como é que foi? Eu tava na boutique, né? Então, eu saí para fundar a empresa. E aí, eu conversando com um amigo meu, que até hoje a gente bate papo sobre negócio, né? Falei, cara, que nome que eu vou dar pra minha empresa? Aí ele falou, cara, você é japa. Pensa em alguma coisa japonesa, né? E eu sempre pensei, cara, prosperidade. Porque se você é próspero e você consegue gerar prosperidade pro seu cliente, é uma bola de neve positiva, né? Então, se a pessoa se torna próspera, ela vai pedir sua ajuda e esse negócio vai criando um bolo positivo. Então, eu falei, cara, prosperidade. Aí eu vou procurar na internet, Honey. Eu falei, cara, gostei desse nome. Aí, beleza. Aí cheguei pro meu pai ele é japonês do Japão mesmo, né? Então eu falei, pai, tá certo, né, Honey? Aí ele falou, não, tá, é prosperidade. É uma nomenclatura antiga, é como se fosse Vosmece, né? É um japonês erudito, mas que o significado tava certo. Daí eu falei, tá bom. Aí eu fiz a marca, aí eu mandei para o pessoal montar a marca, né? Falei, cara, eu queria uma marca que ela fosse asiática, que ela fosse voltada um pouco mais pensamento de tecnologia e um pouco com relação à modernidade. Na hora que ele apresentou a marca, eu falei, cara, é isso. Então foi uma coisa rápida e um pensamento rápido. Aí o que eu fiz? Bom, somos auditores, eu trabalhei numa empresa de auditoria. Eu falei, cara, eu preciso garantir isso. Em 2024, eu fui pro Japão. Já tinha feito 2 anos da marca, cheguei no Japão, falei com pelo menos 10 japoneses de várias coisas, tipo garçom, dono de empresa, pessoas na rua, assim, perguntando, cara, já viu esse nome? Os mais novos falaram, cara, não sei. Procurou no Google, falaram, não, prosperidade. Os mais velhos já sabiam. Então eu falei, cara, validou, né? Então, graças a Deus, é essa a marca. Então, essa é a origem do nome. E aí, o que nós fazemos, tá? Somos uma consultoria especializada em temas de ativo imobilizado e imóveis, tá? Então, tudo que é relacionado à infraestrutura de uma empresa, ou seja, terrenos, construções e parte de maquinários, nós fazemos uma consultoria para ela. O que ela seria? A gente trabalha com inventário físico, né? Então, verificar se a quantidade de itens que você tem contabilizado, ela existe mesmo. Feito isso, a gente faz uma análise de depreciação, tá? Então, empresas mais antigas usam uma depreciação fiscal, ou seja, ela deprecia mais rápido do que efetivamente ela deveria. Então, isso gera um descasamento, né, entre o contábil e o físico. Então, a gente ajusta essa depreciação e a gente faz a avaliação. Essa avaliação é o quê? É o valor de mercado desses bens.
Então, lembra que eu falei da depreciação? Se você acelera a depreciação, passou-se um certo tempo, você tem um valor zero contábil, né? Só que ele tem valor de mercado. Então, a gente avalia esse valor de mercado. Então, esse valor de mercado, ele serve para quê? Para fins de contabilidade. Então, a gente tem vários CPCs aqui, né? Que são normas contábeis para você fazer o atendimento. Ele serve para seguros. Então, o que acontece? Muitas vezes a seguradora, ela faz o seguro com base na informação contábil. Só que essa informação contábil, ela está descasada, né? Então, você tem maquinários de 10, 15 anos, você já não está em conformidade com o valor de mercado. Então, a gente avalia esse valor de mercado para quê? Para que o prêmio, né, o seguro que seja feito, esteja no valor efetivo do bem e não da contabilidade. Qual que é o impacto disso? Contabilmente, ele vale 10. A avaliação, ele vale 50. Se um dia, por um ocaso do destino, você tiver algum incidente com aquilo, ele não vai pagar os 50 que você consegue repor aquele bem. Ele vai pagar os 10 que está feito aquilo, entendeu? Então, você paga menos, mas o risco é maior, tá? Então, a gente faz essa avaliação. E o outro ponto é a garantia. Então, um exemplo, garantia bancária, né? Então, às vezes, o cara ele precisa pegar empréstimo no mercado, ele consegue, com a avaliação patrimonial, mostrar o quanto que vale aquele bem e você consegue aumentar seu score no mercado. Então, vamos pensar o seguinte agora, explorando um pouco o tema, né? Eu acho que o tema é cuidar de um ativo para o empreendedor, ou mesmo para grandes empresas, é algo importante, né? Porque você ter certeza que aquilo que você comprou, aquilo que você investiu, ele está ali, existe, está sendo bem cuidado, é que o acionista espera e o que o dono de um negócio espera. Mas quando as empresas te procuram, o executivo ou o empreendedor, qual que é a principal dor, ou quais são as dores que alguém tá quando procura a Honey? Tá. Vamos dividir em dois tipos de clientes, tá? Quando eu tô falando de empresas de porte grande, né, faturamento de 500 milhões, 1 bilhão, basicamente a dor dele é ressalva de balanço. O que é ressalva de balanço? Você tem um auditor que vai checar se as informações contábeis estão fazendo sentido. E um dos pontos que eles pegam é o controle patrimonial, tá? Então, qual que é a principal dor? Nipache, eu preciso da sua ajuda, porque se eu não souber o que eu tenho de patrimônio, eu vou tomar ressalva no balanço. Aí, pessoal, o que é ressalva no balanço, né? O pessoal, normalmente, ele contrata um auditor contábil para validar que as informações contábeis estão fazendo sentido. Quando você tem uma ressalva, ele quer dizer que assim, ó, eu não posso dar uma opinião sobre aquele tema. Se você não dá uma opinião sobre aquele tema, quer dizer que essa informação não tem uma segurança. Então, se o cara vai pegar empréstimo de mercado, se ele vai tentar colocar um acionista na empresa, se tiver uma ressalva, ele fala, eu não tenho certeza daquela informação. Então, ele é um risco muito grande. Então, a gente vem para ajudar nisso, tá? Então, empresas grandes normalmente procuram nessa época. Quando a gente está falando de empresas menores, são empresas familiares, que elas começam a ter um crescimento avançado, e ele não tem essa visão sobre custo, despesa, esse tipo de coisa, e ele vai contabilizando, ele tem normalmente uma contabilidade terceira, né? Que vai fazendo aquele controle, chega no final, normalmente tem alguma empresa que quer comprá-lo e fala, cara, mas o que você tem de patrimônio? Não faço ideia. Então, onde a gente entra para ajudá-los, tá? E agora, um ponto que a gente está fazendo é a gestão desses ativos, tá? Então, a gente faz o inventário, faz o controle, e depois a gente continua fazendo a gestão. Por quê? Eu sempre faço um comparativo de arrumar casa, né? Então, eu tenho filho, né? Então, ele sempre bagunça o quarto. Aí vem a pessoa para limpar a casa e no outro dia tá bagunçado. Então, o pessoal que pede o inventário é a mesma coisa. Então, a gente fala, cara, você tem um especialista, um analista de imobilizado? Como é que é feito o seu controle de imobilizado? Como é que entra a nota? Como é que você controla? Como é que você divide? Eu não tenho nada. Então, fala, cara, então vamos fazer assim? Vamos dar um passo para trás? A gente ajuda você a fazer um mapeamento de processos, eu faço um controle efetivo para que tudo esteja correto. E eu arrumo o seu histórico. Se eu arrumar seu histórico e você não fizer o controle, no D+1 você vai perder essa informação, sabe? Então a gente faz toda essa gestão para ele. Interessante, né? Que de fato, assim, ter a gestão de um ativo, alguém pode falar, mas putz, isso é um negócio simples e tal. Teoricamente até é um trabalho óbvio que precisa ser feito. Mas muita gente não faz o óbvio, né? Não. O Nipacho, o que você está fazendo é o BPO, né? Do controle do ativo imobilizado, né? O BPO que está famoso, agora
O Unipasse está levando também para aquele cara que tem o controle do ativo, por quê? Tem muita empresa que tem um cara que só fica cuidando do imobilizado. E às vezes não controla muito bem. Eu vou até brincar aqui agora, porque você usou um termo em inglês, né? BPO, né? O BPO. Que é o Business Process Outsourcing, né? Então, ou seja, a terceirização de um processo. Do processo do ativo imobilizado. Ou seja, muita gente aqui que tá nos ouvindo aí, os mais jovens talvez não tenham visto, mas tinha gente lá que controlava ativo imobilizado em empresa. O cara começava lá, então era uma atividade inicial que um cara da contabilidade trabalhava fazendo pingava a notinha lá 5501, se eu não me engano, né? Que é o código de é o código de patrimônio. Aí seria 1101, que é a aquisição de ativo imobilizado, né? Que é 1501. O CFOP de imobilizado pingou na empresa, o cara lá tinha que ir lá colar plaquinha, fazer todo o registro, né? Então, a Ranei está terceirizando esse processo, Exato. que é muito legal, porque tem empresa que todas as empresas precisam, mas tem empresa que não deixa esse negócio azeitado, calibrado, e aí é o que você falou, o cara faz um inventário, passa um mês, o ativo imobilizado do cara virou uma bagunça. Eu brinco que ele é o patinho feio do contador, né? Contábil. Então, assim, ele tem um analista de ativo imobilizado. Deu uma dor de barriga fiscal, vai ficar em 10ª prioridade. Cara, tem que fechar as informações do balanço. 10ª prioridade. Então, assim, nunca é prioridade o patrimônio. Então, a gente sempre fala, cara, deixa com a gente faz essa gestão, porque o patrimônio, ele não é... O patrimônio, ele gera receita para a empresa. Perfeito. Mas o controle patrimonial, ele não gera. Só que você precisa ter esse controle. É o mal necessário, né? Isso, é o mal necessário. E esse mal necessário a gente consegue fazer porque a gente tem mais de 15 anos de experiência direcionado para esse tema, sabe? Então é um ponto interessante. Agora, o que é interessante também, quando você comentou da depreciação, que muitas empresas, elas depreciam além do que ela deveria. Isso. Porque elas seguem uma depreciação fiscal. Né? Então, até o próprio CPC 27, que é o pronunciamento contábil que trata de ativo imobilizado, ele é claro em relação aos controles patrimoniais e o cálculo da depreciação. A depreciação, ela precisa ser calculada para fins econômicos. Ou seja, quanto de fato aquela máquina vai depreciar por ano. E tem um item aí importante que muitas empresas não consideram no cálculo da depreciação, que é o valor residual. Opa, peraí, então vamos lá. Valor residual. Vamos desmistificar alguns termos, né? A gente falou BPO, explicamos. Esse é importantíssimo de desmistificar, né? Quando a gente fala em valor residual, a primeira coisa, de maneira simplista, vem na minha cabeça é que é a sobra. É exatamente isso. Vamos pedir ajuda aqui do nosso... É o que muita gente imagina, né? Legal. Bom isso aqui. Na verdade, o valor residual é o mínimo valor que esse ativo ele tem ao final da sua vida útil, tá? Então, o que seria? Vamos dar um exemplo? Um exemplo clássico é o veículo. Então, o tempo médio de depreciação de um veículo é de 5 anos. Ou seja, se você comprou um carro por 100 mil, a cada 5 anos, 100 dividido por 5 dá 20. Então, a cada ano ele deprecia 20 mil reais. Ao final do 5º ano, contabilmente, ele vale 0. Mas isso não é uma verdade, né? Então, ele tem o valor de mercado, ele tem o valor residual daquilo. Então, o mínimo valor que ao final da sua vida útil esse ativo vai ter, tá bom? Então, isso também a gente faz esse cálculo. E aí, pontos importantes com relação à vida útil, tá? A gente faz um estudo, ele é um estudo com base em entrevistas, entendimento de processos técnicos, para dizer quanto tempo dura cada equipamento. Então, vamos dar um exemplo? O equipamento X, contabilmente, ele dura 10 anos. Só que pensa numa fábrica, normalmente um maquinário dura 20 anos, o dobro. Ou seja, chegou no 10º ano, aquela máquina já não vale nada, mas na verdade ele já está na metade da sua vida útil. O que isso impacta? Contabilmente, que nem a gente falou, por CPC, ele está descasado, você deveria ajustar, mas a gente tem um lado gerencial. O que eu quero dizer? Muitas das vezes, o pessoal do FP&A, né, ou o pessoal de controladoria que cuida de custos e tudo mais, ele vai analisar se você precisa fazer um investimento ou não, com base em informações contábeis. Se essa informação contábil estiver distorcida, a análise também dele vai ser distorcida. Quando você faz esse ajuste para dizer,
ó, a vida útil econômica do bem está alinhado com a operação e o contábil, aí sim, ele consegue fazer até um plano de investimento de ativos de uma forma mais assertiva. Outro ponto que a gente conversa, que a gente já conseguiu falar com clientes é, normalmente, diretor financeiro não quer gastar e normalmente diretor operacional quer gastar. E aí você tem um embate. Só que ele vai falar, cara, eu preciso investir. Aí o outro vai falar, não, contabilmente você ainda tem ativo. E essa informação descasa. Quando você tem essa informação, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente consegue chegar no meio termo e o pessoal da operação consegue dinheiro para fazer o investimento e melhorar a operação, e o cara do financeiro tem mais a confiança de poder fazer o investimento e dizer para os acionistas, não, então fazer esse investimento porque há uma necessidade realmente para a gente continuar performar a operação. Essa informação do ativo imobilizado, ela é muito importante, embora ela seja desconsiderada muitas vezes no dia a dia na contabilidade, né? Por exemplo, quando o cara vai fazer um valuation, é importantíssimo que ele tenha aquelas informações considerando a vida útil societária, a vida útil correta do bem. Porque ele vai fazer todo um planejamento de CAPEX no valuation, considerando a reposição o reinvestimento. Se ele tem um dado errado ali, puxa, aí você já tem você pode ter um erro no seu valuation. Tá bom. Pode ser alto ou baixo, mas tem. Então, é importantíssimo que aquela informação do contábil esteja correta. E um percentual de ajuste para mais ou para menos em milhões é bastante coisa. É muito dinheiro. Exatamente. Só um ponto, a gente até tinha conversado, né? Bom, o pessoal que vocês trabalham, que assiste aqui é mais da parte de contabilidade, mas valuation é uma avaliação de empresa, tá? Então, é o quanto essa empresa vale no mercado. A gente estava até brincando que quando você vai falar com o pessoal do corporativo, né? Eu também, a gente era muito de falar de termos técnicos, valuation, churn, ROI, return on investment, tudo esse tipo de coisa. Hoje em dia, o que eu tenho feito? Eu tenho evitado e explicado até para o cliente, né? Falar, cara, eu estou falando de valuation, mas é isso e isso. Eu estou falando de CAPEX, mas é isso e isso. Porque no final do dia, muitas vezes o cliente, ele tem vergonha de perguntar sobre o termo, né? Então, às vezes eu falo assim, cara, eu vou fazer um BPO da sua contabilidade para fazer análise de CAPEX e OPEX para uma análise de net revenue. O cara vai ficar assim, ok. Só que ele não entendeu nada, só que ele tem vergonha. E aí você chega e fala, não, fechei, o cliente tá entendendo tudo. Eu vou brincar com vocês assim, mesmo cara, sabendo falar inglês, mas que não conhece os termos técnicos, nem vai entender. Fica viajando. A gente navega bem no ambiente agro, né? Muitos clientes do segmento do agro. E assim, naturalmente, o cara que é do agro, produtor rural, ele não tem acesso a essas informações de nomenclatura. Porque na Faria Lima é natural. Agora, dependendo do cliente que você vai, o cara não sabe. Então, é legal você comentar isso. O valuation, o valor da empresa, quanto ela vale. Até um lembrete, eu fui num happy hour, tinha um amigo meu que estava saindo da Ernest e estava indo para uma indústria de setor elétrico, né? E aí sentei lá com a turma lá que eu conhecia, eles sentaram e era só termo técnico. Eu falei, caramba, eu falava desse jeito. Eu falei, ainda bem que agora eu tô mais o português mesmo. Uma vez eu estava numa reunião e um cliente também do agro, distribuidora de produto agrícola, e a gente fala, né? Putz, aí como fala ROI, natural, né? Pô, BPO, igual você comentou, o que é o BPO? É tão natural pra gente. Aí ele falou, Fred, para com isso aí, bicho. Só fala inglês, cara. Mas não é, porque é o dia a dia. Desculpa, eu falei, desculpa, William. Então, mas a gente vai tirando o vício, cara. Eu consegui tirar bastante esse vício. Mas o valor residual não é um termo técnico em inglês, é um termo técnico em português, mas que é muito confundido com o valor líquido contábil. Não, perfeito, porque veja só, quando a gente está falando do valor residual, e o Marco ajudou a gente a pensar o que é aquilo que vai sobrar de valor da máquina no momento em que acabou a vida útil. Então, o que vai sobrar é que, teoricamente, você espera, parou ali, você vai vender a máquina e vai conseguir receber aquele valor. Perfeito. Né? Então, quando você entra nessa discussão, ela é tão relevante que, às vezes, em um determinado momento, nem deveria ter depreciação.
Poxa, aí você tocou... Desculpa, pode Até falar. comentar, isso é interessante porque você tem um impacto fiscal bem interessante, né? Então, sempre fala-se, né? Você tem o veículo lá, 100, a mercado ele é 50, você zerou totalmente o valor contábil, se você faz a venda desse ativo, ele é uma venda não operacional, né? O lucro não operacional. Aí é imposto de renda, contribuição social na cabeça. Agora, se você tem aquele residual, seu residual é 40, por exemplo, e você vendeu a 50, esse imposto é sobre 10 e não sobre a base inteira, né? Então, acaba sendo uma parte fiscal bem interessante. A gente tem muito essas discussões quando a gente está falando de auditoria com os nossos clientes, né? Então, quando a gente chega para discutir esse assunto, em relação à depreciação societária, né? Pô, mas dúvida comum, pô, mas não tem uma tabela de depreciação e tal? Cara, tem, mas a norma contábil, ela foi pensada em relação a negócios. As normas contábeis, elas foram definidas para que a contabilidade refletisse a realidade do negócio. Então, o que acontece? Então, em relação a ativo imobilizado e a depreciação, o que a gente sempre fala para o cara? Fala, meu, se você tem uma máquina, ela tem que ser depreciada, né? Aquele valor de custo tem que ir amortizando na medida que ela vai ficando obsoleta ou se desgastando. Mas quando sobrar, quando para você ela não serve mais, e você já pensa em vender, ela tem um valor, que é o que você comentou, do valor residual, você consegue vender ela no mercado. Agora imagina o seguinte, se você vende aquela máquina por um valor, vamos chutar aqui, uma máquina de 100 mil reais, e ela está quase que 100% depreciada, o que vai acontecer? Você vai contabilizar um ganho, né, na alienação do ativo imobilizado, lá no resultado de 100 mil reais. Aí imagina, olha só, por que eu estou dizendo que é a realidade do negócio e a norma foi pensando na realidade do negócio? O dono da empresa, ele vai olhar e falar assim, cara, mas peraí, vamos imaginar que é frota, né? Ele falou, cara, eu vou abrir uma empresa de vender carro, porque eu estou ganhando mais dinheiro vendendo carro do que vendendo produto. Exato. Mas não é a realidade é que você depreciou muito e agora você está apurando um ganho que não é real. Então, essas discussões nós já tivemos até com o Big Four. Principalmente quando a gente chega nesse assunto, Jefinho, então não deveria depreciar. Vamos falar de um assunto aqui, de um ativo que não deveria depreciar. Normalmente, imóvel. Terreno. Terreno não deveria depreciar de fato, porque não tem o desgaste. Mas imóveis é um assunto bem... Eu queria trazer para a mesa aqui. Por quê? É normal na auditoria a gente chegar e os caras estão depreciando o prédio. Oh, mas eu estou usando o prédio. Sim. Só que esse ativo, ele está valorizando. Esse ativo, ele no mercado, quando você começa... Se você faz avaliação igual vocês fazem muito lá na Ranei, a valor de mercado, ele está valorizando. Não quer dizer que você vai valorizar ele na sua contabilidade. Perfeito. Mas por que eu vou depreciar? Sendo que a realidade dele é que ele está ganhando valor. Na prática, então, assim, há uma necessidade das empresas, né? E os contadores, né? Os administradores que lidam com esse tema precisam separar um pouco o caminho esse caminho do ativo imobilizado, porque você tem lá um ativo imobilizado por um determinado valor, né? E aí, para calcular a depreciação, você tem que pegar o valor de custo menos o valor residual para que você possa achar o valor teoricamente depreciável. Perfeito. Exatamente. Menos então, o valor residual. Tem algumas tem umas sei regrinhas. Se você vai lembrar, nós tivemos uma discussão com uma Big Four uma vez, porque, olha só, quero trazer 2 assuntos que nós tivemos uma discussão relevante uma vez. Foi no Twitter a discussão, hein? Não. Agora, foi no Twitter, não. Foi no X, vídeo, né? mesmo. Foi no X? Não, foi no embate ali técnico, porque o que acontece? Olha só, eu queria a sua opinião, Nipache. Nós fizemos uma revisão de valor residual, valor de vida útil de uma empresa, que era auditada pela Ernst, e
o lance era o seguinte, a frota de ativos, de veículos, valorizou. Então, eles compraram veículos um pouco antes da pandemia, e a pandemia, naturalmente, os preços dos veículos, eles Subiu. inflacionaram, né? E aí, nós estávamos propondo a suspensão da depreciação. E aí, o que vocês acham? Por quê? Porque eu vou explicar meu ponto de vista, porque o ativo ele não ia desvalorizar, né? Ele não precisava depreciar. Então, o que a gente estava propondo era o valor líquido contábil estava muito menor do que o valor Não, perfeito. Porque residual. em algum momento antecipou, né? Em algum momento antecipou. Eu concordo com um ponto de vocês. A gente teve um trabalho desse que a gente parou a depreciação também. Aí o que a gente recomenda, né? Todo ano fazer um teste de vida útil para ver Perfeito. se aquilo está fazendo sentido. Valor de mercado, valor residual, para ver se ele está a menos ou a mais. E se tiver maior, você continua com a depreciação sem continuar em marcha. Até porque a regra contábil, ela fala isso. Anualmente você precisa revisar valor residual e vida útil dos ativos. Não, perfeito. Então agora vamos explorar esse tema aí. Eu acho que definir valor, né, de algo é sempre desafiador. Sim. Né? Então, mas esse é um trabalho que a Honey faz, né, e apoia os seus clientes nesse sentido, né? Seja e isso vai desde um imóvel até um equipamento mais simples, é isso mesmo? Ou vocês estão, nessa parte de avaliação, vocês estão focados em imóvel? Não, a gente avalia tudo, né? Tudo. Então, por exemplo, maquinário, frota de veículos, a gente avalia quanto que ele vale. Um complexo industrial, a gente avalia quanto que ele vale. Esse podcast, a gente consegue avaliar quanto que vale todos os ativos, tá? Então, isso é sempre voltado para bens móveis. Bens imóveis, a gente avalia também. Terrenos. Terreno residencial, que a gente conhece, a gente faz. Fazendas, a gente avalia. Reserva legal, né? Então, quando você tem um terreno muito grande, você tem uma reserva legal, a gente avalia. Então, tudo que é relacionado a patrimônio, a gente consegue fazer avaliação, tá? E a parte de imóveis também. Por exemplo, um galpão. A gente faz uma análise de custo a mercado menos depreciação. Só que vamos pensar, propriedades para investimento, unidades geradoras de caixa. O que é uma geração de caixa? Vamos dar um exemplo? Shopping. O shopping, ele não é um uso para você residir ou trabalhar ali. Ele faz alocação de espaços para gerar receita mensal. Então, a gente faz também análise de shoppings, de lajes corporativas, que são os prédios corporativos, né? Então, a gente usa uma metodologia que é fluxo de caixa descontado. Então, a gente avalia o fluxo de receita daquele bem para chegar no valor de mercado. Então, esses shoppings e tudo mais, normalmente eles são gerenciados por fundos, né? E esses fundos, eles têm que fazer marcação a mercado, né? Cota marcação de mercado. Então, a gente faz também, tá? Legal. Então, todo esse tipo de serviço a gente acaba fazendo. Fundo traz muito essa demanda, né? Traz bastante. Porque todo ano ele tem que marcar para poder né? apontar quanto está valorizando. A despeito que existe a possibilidade de tratar a custo, né? Mas é muito melhor. Mas você tem que divulgar pelo menos, né? Tem que divulgar, Vai ter né? que divulgar, então você vai ter que fazer de qualquer jeito. Aí, ô Nipache, no rebote do ativo imobilizado, eu imagino que sempre sobra, as empresas também querem fazer o teste de impairment. Quer saber assim, puxa, tem risco de... Lá vem você de novo com uns nomes diferentes aí. né? Vamos Deixa eu falar, explicar? Pessoal, impairment é o CPC 01, tá? Uhum. É o valor justo líquido de despesas de vendas. Então, o que é? Ele é o mínimo valor a ser recuperado. Então, o que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo? Quando que você faz esse teste de impairment ou valor justo líquido de despesas de venda? Você comprou, eu sempre gosto de dar um exemplo, a padaria. A padaria vale 10. Só que ela só vale 10 quando você vende 200 pães por dia, tá? Então, você vai fazendo o fluxo e vai chegar no valor de 10. Só que digamos que você comprou essa padaria por alguma situação de mercado, você não está vendendo 200, você está vendendo 100 pães. Ou seja, você tem um indício que o valor de mercado desse negócio vale menos do que o que está contabilizado. Então, tem uma regra contábil que diz, vamos fazer o teste, porque se você tiver um valor de mercado
menor do que o contábil, você tem que fazer uma provisão desse valor, tá? Que aí os nossos amigos auditores vão saber explicar melhor. Então a gente faz esse teste de impairment também. Então o teste de impairment ele funciona você tem 2 etapas. A primeira, eu vou fazer uma análise do negócio, que é o que a gente chamou de fluxo de caixa, né? Então o fluxo de recebimentos e depois de despesas e custos, quanto que dá o valor final desse negócio? Se esse valor tiver menor do que o contábil, a regra contábil diz, você pode avaliar todos os seus ativos, que é o quê? Toda a infraestrutura que a empresa tem, porque se você vender todas essas infraestruturas, ela paga todo o negócio da empresa, tá? Então, que nem eu falei, o negócio vale 10, a gente avaliou a 7. E o contábil vale 10, então você deveria provisionar 3 dinheiros. Eu vou avaliar a infraestrutura da padaria, que é o quê? É o prédio, é a máquina de fazer pão, a assadeira, as mesas, e tudo isso aí vale 10, por exemplo. Então, eu não preciso fazer nenhuma provisão. Então, esse teste de impairment, ele serve para que você não tenha que fazer nenhum ajuste dentro do seu balanço patrimonial, né? Dentro do CPC 01, que é o teste de impairment, ele traz uma figura que é a unidade geradora de caixa. Perfeito. Vamos explorar um pouquinho esse tema também? Vamos lá. E é importante assim, ó, quando a gente está discutindo, né, a questão de recuperar, né, por trás disso tudo, tem um conceito importante que é o conceito de ativo, né? Uhum. Então, a empresa, por si só, ela é um ativo. Sim. Por si só, ela é um ativo. Porém, ela pode ter vários negócios dentro dela, que é a ideia do que você acabou de chamar a atenção aqui da unidade geradora de caixa. Então, ela pode, dentro daquela empresa, pode ter um negócio de padaria, pode ter um negócio de roupa, pode ter várias coisas ali dentro que pode utilizar ativos diferentes. Perfeito. Tá? Então quando a norma traz essa ideia de unidade geradora de caixa, ela está preocupada também se a empresa tem vários negócios distintos. Em alguns momentos, é importante chamar a atenção que às vezes a gente não consegue encontrar essa a unidade mínima geradora de caixa, porque todos os negócios estão conectados. Perfeito. Sim. Aí você tem que você tem que fazer o valuation da empresa para poder determinar se aquele ativo vai, em certa medida, trazer resultado Fluxo e de caixa. fluxo de caixa. Vamos dar um exemplo de um negócio que teria como identificar a unidade geradora de caixa e um negócio que não teria. De um ativo, por exemplo? Porque o princípio é esse, né? Você tem uma empresa, um CNPJ, que tem várias unidades de negócios, né? E ela pode ter, dentro dessas unidades, ativos que são utilizados especificamente para aquele negócio. Perfeito. Não, então, aí a gente pode pegar como exemplo uma máquina. Tem uma máquina para fazer, gostei do exemplo da padaria, vou usar ele de novo aqui, uma máquina para fazer pão. Então, o negócio de pão é uma unidade geradora de caixa. Ah, eu tenho uma máquina só de doce. Não, então ali você tem uma outra unidade geradora de caixa. Perfeito. Porém, eu posso ter um ativo que atende todo mundo. O cara tem lá um RP. Uhum. Perfeito. E ele atende todo mundo. Ou até mesmo tem um armazém. O estoque, que é onde fica toda a matéria-prima, todo acabado. Atende todo mundo. É um outro ativo. Perfeito. Sim. Que é o que a norma chama lá de um ativo corporativo. Então, é um negócio. Então, realmente tem que ter cuidado. Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? Que a gente estava falando do controle de ativo, né? E pensando em tecnologia. Tem uma coisa que é assim, eu fico pensando se todo mundo deveria ir por esse caminho. Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em etiquetas, né? O ativo mobilizado, normalmente, é tradicional usar uma plaquinha. E aí tem muita gente falando da etiqueta RFID, né? Qual que é a tua experiência nesse assunto? Você acha que em determinados momentos faz bastante sentido o cara ir por essa linha? Tá, só para o pessoal também saber, RFID é como se fosse um sensor que detecta
aonde está esse ativo. Então, eu vou dar sempre o exemplo, quando você vai comprar alguma roupa, e aí você passa, a pessoa tem aquele detector que ela destrava, né? Então, se você passar com a roupa naquele sensor, ele bipa. Então, é a mesma lógica da tecnologia, só que para o patrimônio, né? Então, cada patrimônio você coloca uma etiquetinha, que é como se fosse uma identificação única para cada ativo. E, normalmente, tem pessoas que querem utilizar o RFID para patrimônio. Do nosso conhecimento, se você tem máquinas robustas, né, que estão fixas no chão, não faz muito sentido você colocar RFID. Porque basicamente é o quê? Você tem o sensor, aí você tem uma pistola, tá? Que ela tem uma distância de 5, 6 metros, e ele começa a detectar onde está o seu ativo. Mas se ele está pregado no chão, do tamanho gigante, e não vai sair daqui, acaba sendo você tá com uma Ferrari parada e você não vai mexer, tá? Aonde que é interessante fazer? Um exemplo que a gente sempre dá é o hospital. Então, no hospital você tem salas de cirurgia, que você tem máquinas lá, mas que, não sei, a cada 6 meses ou 1 ano você tem que fazer um inventário para ver onde estão os bens, né? Então, você não consegue parar uma cirurgia. Se essa cirurgia vai demorar 1, 2, 10, né? Então, se você tá com esse RFID é bom, porque a sala tá fechada, tá acontecendo a cirurgia, você consegue, com o sensor, fazer a detecção desse patrimônio e garantir que o controle está sendo bem feito. Outro ponto, né? Você tem a pistola que puxa esses dados, mas muitas das vezes o cara tem que ter a plaqueta, o sensor de identificação, e isso tem que estar atrelado ao RP dele. Então o pessoal só olha o custo da plaquetinha. Você tem a plaquetinha, você tem o captador, e depois você tem que fazer um API, né, entre isso e o RP dele. Então acaba sendo um custo alto. Então qual que é o retorno desse investimento, tá? Então esse é um ponto a ser discutido, mas no geral, quando você tem grandes indústrias assim, eu vejo que pode ser que não faça tanto sentido assim. Eu concordo contigo. O RFID tem sido muito utilizado em armazéns, por exemplo, que faz a armazenagem terceirizada no agro, se usa muito, porque você tem que identificar aquela saca, por exemplo, de café, aquele bag, para aquele cliente. E aquele bag, às vezes ele sai de uma rua, vai para outra, ele fica transitando. Então, os sensores espalhados dentro do armazém, eles vão identificando onde está. Então, para isso a tecnologia tem sido muito utilizada. O RFID ele é interessante para quê? Para tudo que movimenta. Isso. Então, um exemplo, gados. Ele tem brinco, o RFID que ele tem um sensor. Só que um ponto que eu acho que a gente comentou no começo, eu não lembro, mas tem que ter processo. Perfeito. Porque senão você joga dinheiro fora. Vamos explorar um pouco esse aspecto de processo, né? Porque às vezes o cara tá lá, né? Precisa organizar o ativo imobilizado dele. Aí seja a Honey ou qualquer outra empresa, vai lá e faz o trabalho. Organiza. Entrega-lhe bonitinho. Como é que o cara consegue dar manutenção nisso? Porque se ele não tiver processo, todo aquele trabalho que foi bem feito é ladeira lixo, né? Isso eu gosto de falar. A gente falou de esporte, então eu vou dar um exemplo que eu falei que eu gosto de endurance, né? Então, por exemplo, eu fiz uma maratona. Uma maratona você não vai correr de uma semana para outra. Você tem todo o planejamento. Então você faz planejamento, processo, acompanhamento, ver como é que tá a performance, se tiver ajusta, até chegar na sua 8ª, 12ª semana para você fazer uma prova, tá? Então ele tem todo o fluxo para você conseguir atingir. Pensa na indústria, é a mesma situação, tá? Então, o que a gente fala? Preciso fazer um inventário de patrimônio, tá bom? Como é que é a entrada de nota do seu patrimônio? Depois que fez a entrada, como é que o pessoal cola a etiqueta de identificação? Feito isso, como é que o pessoal da operação controla isso? Se estraga, se quebra, ele avisa o pessoal da contabilidade para dar baixa ou não? Feito isso, quando vai ser descarte ou vendido, ele avisa para você ajustar o ativo imobilizado para venda ou para descarte? Então, todo esse controle tem que ser feito. Por quê? Se a gente fizer o acompanhamento certinho, chegar no D+1 ele não tem. Então, a gente sempre explica para o pessoal. Montem fluxo de processos. Por quê? Além disso, lembrei de uma coisa que eu comentei até com um cliente, que é o quê? O Jefinho, ele é responsável por mobilizado. O processo está na cabeça dele. Ele sabe, mas está na cabeça dele. Se ele ficar com febre e ficar 3 dias fora, lascou. Entendeu? Agora, se ele pega o que está na cabeça dele e ele desenha o fluxo de processos, pode ser que não seja 100% do que ele está fazendo, mas ele consegue fazer 50%, 60% e consegue deixar o fluxo em andamento, tá?
Então, tecnologia, inteligência artificial, RFID, qualquer coisa, é bonito. Mas vamos fazer um passo antes. Você tem todos os processos, porque toda tecnologia precisa de processo. Opa. Se você não tiver processo, você vai jogar dinheiro fora, sabe? É isso aí. Isso é importante. Nipacho, do dia a dia lá da Raney, né? Pensando nos seus clientes, quais são as principais dores, assim, do imobilizado? Você comentou que ele tem a situação da auditoria, né? Muitas vezes ele quer também saber quanto que a empresa vale. Fora o imobilizado, quais são as outras dores dos seus clientes? Quando eles procuram a gente, o que Isso, tá? No dia a dia ali que eles te demandam. Normalmente, tem alguém querendo comprá-lo e ele não sabe se 10 milhões de reais é muito ou é pouco. Então, basicamente, ele vai falar, cara, eu acho que meu terreno vale 10 milhões. Então, o eu acho tá muito longe do sim ou do não. Então, a gente ajuda. O outro ponto, controle e gestão de estoque de patrimônio. Estoque, a gente está fazendo um projeto de uma empresa de importação grande que ele tem, se eu não me engano, do que ele traz de 5 a 10% de devolução. Então, só o pessoal saber, tá? Você comprou algum negócio online. Se tiver errado, o custo de frete é da empresa que vendeu. Então, a devolução disso é dinheiro no ralo. Então, esse tipo de controle a gente está fazendo para melhorar a margem operacional. Ativo, a questão de seguro e garantia. Então, eles precisam fazer o controle para ver o que tem efetivamente e quanto que ele vale para que a asseguração esteja correta. E um outro ponto que eles têm nos procurado é a parte de imobiliário, que é propriedade para investimento, né? Então, muitas empresas, normalmente familiares, né? Tá com muito dinheiro para colocar investimento da empresa, acaba comprando. Aí, quando vem a demanda, quanto que eu tenho de patrimônio? Então, também a gente avalia para ver. Isso é interessante, porque... e o último ponto, dissociação. Então, você tem 4 donos, 4 sócios, um tá querendo sair. Ele fala, cara, eu acho que a empresa vale 10 milhões e eu quero 2,5. Pô, mas como é que é isso? Então, a gente também ajuda para fazer essa dissolução societária. Você imagina o desafio que é numa dissolução de uma sociedade, ter que separar os ativos? Ó, você leva isso aqui, você leva isso. Rapaz, é uma bela dor de cabeça, né? Esse é. E o pior, vai ser uma dor de cabeça maior se o cara não tem a lista. Exato. Não tem a lista. O cara olha no balanço, existe lá um valor, e o que tá por trás dessa? Não sei, não, rapaz. Nunca ninguém controlou. Nunca ninguém deu a atenção devida. Nem etiqueta tem, né? Um exemplo dessa questão de dissolução, a gente fez um projeto de um cliente X, né? Tava tendo uma briga. E a gente foi fazer o levantamento de patrimônio numa fábrica pequena. Chegando lá, metade dos maquinários não estavam mais lá. Um dos sócios levou, entendeu? Só que você não tinha registro. Como é que vai fazer? Você não tinha registro na contabilidade. O físico não tava lá. O que tem? Não tem nada, né? Não tem nada. O que a gente sugere, e acontece em situações onde a gente vai fazer due diligence, por exemplo, e aí uma das coisas que é importantíssima é ter o imobilizado, o levantamento, o inventário atualizado, para que na data de corte, para não acontecer isso, né? O cara chegou, pisou na empresa, mas peraí, eu comprei uma empresa que tinha uma máquina, cadê a máquina? Então isso é importantíssimo. Na due diligence, a gente parece que é bobo, mas não é. É um assunto que dá discussão, só que só vai dar discussão lá na frente, a hora que o cara pisa na empresa para operar. Mas peraí, eu não sabia que eu tinha que comprar uma máquina. Mas como é que a empresa operava antes? Aí o cara se desfez dos ativos naquele tempo entre assinar e tudo mais. Eu vou brincar aqui. Que hoje, né, você tem nas redes sociais das empresas, nos sites, o cara tem lá vídeos, né, mostrando como o cara opera, como funciona. O cara, mas tô vendo um vídeo aqui, tinha uma máquina aqui, mas cadê ela? Exatamente. Cadê o equipamento? E outra, na hora que você está comprando algo, mesmo que você compre porteira fechada, você precisa ter uma lista das coisas que você está levando. Uhum. E se você tá
não está comprando porteira fechada, quais são os ativos que você está trazendo? Tem que ter uma lista individualizada. Perfeito. Ué, É tipo uma cesta básica, né? É. Você tem que saber o que tem lá dentro. A gente fez até um trabalho de joint venture, né? Então, joint venture é o quê? É uma sociedade para um fim específico. Então, podem ser duas empresas concorrentes, mas que elas se juntam para fazer um trabalho específico. E uma empresa era uma metalúrgica, que ia dar a infraestrutura, e outra empresa ia dar o conhecimento. E aí a gente teve que checar se quem ia liberar a infraestrutura estava com todos os ativos que ele falou ali e estado de conservação. Então a gente fez esse trabalho também para apresentar para o cliente. A gente já fez umas 2, 3 vezes disso, então é importante É mesmo. importantíssimo. porque, veja, você está dando confiabilidade para o dado. Porque provavelmente, dentro do contrato, estava lá previsto quais eram os ativos que deveriam constar ali na transição, né? Vou usar uma palavra em inglês aqui, que o pessoal gosta de falar. Na hora que dropa, né? Na hora que baixa para outra empresa, né? O pessoal gosta de fazer isso. Fez o drop down, né? É. Então, baixou para outra empresa o ativo, eu falei, mas cadê? Cadê a lista? Agora vamos checar o físico, né? Então, eu imagino que tem até trabalhos dessa natureza, eles são relevantes. Sim. Ué, Sim. você começa a operar, fala, mas cadê o parafuso? Cadê a furadeira? Não... E sabe um ponto que é legal a gente comentar? Inventário de estoque, inventário de ativo de complexo industrial, a gente sempre recomenda que seja feito por uma empresa especializada, porque não é você contar uma cadeira, né? Por exemplo, imagina você contar um estoque de um hospital, com todas aquelas informações de remédios específicos, né, bisturi, coisa específica, tem que ser uma pessoa que entende daquilo. Maquinário é a mesma coisa, né? Nosso time basicamente são de engenheiros, tá? Então a empresa ela tem o criativo, cada engenheiro nosso tem o criativo, eu tenho também. Então são pessoas que têm a formação de processos, de engenharia para enxergar uma máquina. Então, por exemplo, existem máquinas que é uma linha de produção. O cara olha e fala, isso aqui é uma coisa só. A gente consegue olhar e falar, não, isso é uma peça, uma peça, uma peça que compõe e gera uma linha, sabe? Então, se você mandar uma pessoa que não tem conhecimento, em vez de você dividir em 3 coisas, é uma só. Aí quando ele vai verificar o contábil com o físico, fala, cara, não tá amarrando, não faz sentido, sabe? Então veja, isso é interessante esse ponto que você está chamando a atenção, porque há uma necessidade do cara conhecer do ponto de vista técnico e também conhecer o negócio. Sim. Porque como a empresa olha para aqueles equipamentos, em que às vezes, em certa medida, você tem lá um equipamento que é uma linha de produção que é composta de diversos equipamentos. Talvez, numa perspectiva, seja melhor controlar aquela linha inteira, né? Ou a necessidade de separar, né? Exato. Eu diria o seguinte, que até a norma, ela costuma dar atenção para algumas coisas, ela gosta de usar lá o exemplo do avião. Porque o casco Isso. do avião tem uma vida útil, os aviônico motores outro. tem outro, então eu preciso sempre também entender qual que é a relevância daquele ativo, né? A importância dele, se ele na hora que eu vou ter que dar uma manutenção ou vender parte dele, se é possível, né? Veja, é o que você chamou, vou voltar, vou te usar a frase que você falou, parece ser fácil cuidar de ativo imobilizado. Não, é Não é. complexo. Quando você vai entrando no dia a dia ali, é muito complicado. Quer ver o exemplo que você deu? Avião. A gente já fez projeto para 3 family offices. O avião é o mesmo. A forma de controle é diferente. Então, a forma que a gente analisou tempo de vida útil e divisão do avião, para os 3 foram distintos. Só que os 3 fazem sentido dentro da forma que eles fazem a gestão daquele avião. Então, para o mesmo bem, a forma de gestão é diferente. Então, os resultados são distintos. Tá vendo? Ô, Nipa, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast. Eu queria que você tem uma trajetória no empreendedorismo aí. Você começou lá na mesma escola nossa, né? Nas Big Four, empresas de auditoria, consultoria, trilhou o seu caminho, abriu a sua empresa, né? Tem um tempo aí que você está ajudando empresas a cuidar do ativo, faz inventário de ativo imobilizado, de estoque. Passa uma mensagem para a turma que acompanha a gente aqui no nosso podcast, no canal do Contabilidade no Ar. Passa uma mensagem para a turma aí, o pessoal que está começando a estudar agora. O que você diria para essa turma? Cara, bom, eu diria que
tudo na vida é um empreendedorismo, tá? Então, se você está começando a sua vida trabalhando em alguma empresa, dê o seu máximo, entregue mais do que as pessoas pedem. Porque você, além de ajudar a empresa, você está se ajudando primeiramente, entendeu? Então, se você entrega 10% a mais do que todo mundo, imagina no final do ano, você entregou muito mais, sabe? Então, essa é a mensagem que eu dou pra galera, seja resiliente, entregue mais do que o pessoal tá pedindo. Legal, Isso eu acho que é muito bom. é um negócio que... E eu não tô falando de muito esforço, tá? Eu tô falando de 5, 10% a mais do que todo mundo. Só que isso no acumulado dá muita diferença. Eu concordo muito contigo, isso me ajudou muito lá no passado, até mesmo antes de estudar contabilidade, eu trabalhava numa empresa e uma vez um cara me falou isso. Ele falou assim, ó, você precisa se destacar. Eu não sei como. Você vai ter que arrumar um jeito de fazer diferente. E foi exatamente chegando antes, saindo depois, entregando um pouco mais por dia, e isso me ajudou a me destacar na época. E é o que você falou. Cara, não precisa ser muito mais. É um pouquinho a mais. Entrega um pouco mais do que você foi contratado para fazer. E um último ponto tenha certeza e clareza de que a informação que a pessoa está te passando faz sentido. Então, o que eu quero dizer? Se alguém te passou uma demanda, minha sugestão, confirme, fala, só para confirmar o meu entendimento, tal. Isso faz toda a diferença na hora de você fazer as entregas, cara. Isso é bem importante. É interessante aqui, a gente até caminhou aqui por uma questão de gestão aqui no nosso bate-papo, né? Falando das tarefas que o cara tá fazendo. Pô, porque se o cara não gera uma validação, a entrega depois vai ser errada. Exato. A entrega é errada. E um livro? Você tem algum livro que você leu aí na sua trajetória que te marcou, que você queira deixar para a turma como dica? Tenho. Pessoal, independente se é empresa, se é família ou se é qualquer coisa, tudo na vida é interação entre duas pessoas, duas ou mais pessoas. Então, o livro que eu indico para palestras que eu já fiz, para clientes, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro que é game change, né? É mudança de jogo, assim, que vai te fazer avançar de uma forma absurda. O técnico é importante, mas esse livro te ajuda a ter uma interpretação melhor sobre as pessoas. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro bem interessante. Não, cara, e você tocou num ponto fantástico, né? Porque em determinado momento que a gente está passando, que a gente vive na sociedade, né? O tempo que a gente viveu enclausurado, né? Muitas pessoas passaram até ter uma visão assim, eu não posso fazer isso aqui sozinho. Puta, eu não posso ficar em casa fazendo isso, né? Aí, o fato de não gerar conexão, não gerar essas relações, traz um prejuízo para a pessoa. Traz, porque às vezes a gente aprende só de ouvir, a gente aprende só de ver alguém fazendo algo, né? Puxa vida, olha como o cara lidou com aquela pergunta, com aquela pressão, né? Pô, o cara foi educado, aí a outra pessoa que estava ali nervosa já ficou mais calma. Então tem um aprendizado. É claro que às vezes o pessoal que ficar em casa, às vezes num determinado momento, é muito bom, né? Às vezes você tem lá Confortável. é confortável, né? Que você tem uma atividade ali que você precisa de uma concentração alta e que você precisa ficar sozinho, ok. Mas as relações com pessoas, né, elas são fantásticas porque elas exploram perspectivas que a gente às vezes não tinha visto, né? Então, para quem tem barreiras, né, como de relacionamento, puta, você deu uma excelente dica, né? É verdade. Legal. E Pacho, como que a turma encontra você aí nas redes sociais? Fala pra gente. Legal. No LinkedIn podem procurar Marco Nipash, Nippashi. E no LinkedIn também Hanei Consultoria, Hanei Consultoria, acha a gente. E também a gente tá no Instagram também, né? Mas no LinkedIn é onde a gente passa bastante artigo, Legal. a gente apresenta um pouco do time, então é uma forma de vocês enxergarem um pouco mais sobre a Hanei. Legal. Pô, legal. E você, Jefim, como que a turma te encontra aí? No LinkedIn, Jefferson Barbosa, tá? No Instagram,
né? Ou Instagram, né? Pra ficar mais bonito, né? Instagram, né? Pra ficar mais bonito. Professor Jefferson Barbosa, tudo junto. Prof. Jefferson Barbosa. Legal. Eu também tô no LinkedIn, Alexandre Ferretti, e no Instagram como Ferretti Evolução. E lembrando vocês que esse podcast, ele é patrocinado pela Evolução Auditoria e Consultoria, que você também pode encontrar no LinkedIn e no Instagram como Auditoria Evolução. Agora eu não vou lembrar se é Auditoria Evolução ou Evolução Auditoria, mas vai achar de qualquer jeito. Então procura lá, tem muita coisa legal. A gente está sempre postando assuntos do dia a dia nosso, do mundo corporativo, fluxo de caixa, auditoria, necessidade de capital de giro, como... Tá bom, beleza. Então, a gente está sempre postando lá assuntos que são relevantes para o seu dia a dia no mundo corporativo. E a gente não pode esquecer do podcast. Então, o pessoal no podcast quem está seguindo a gente pelo YouTube, né, também pode seguir a gente lá também no Spotify. No Spotify e no YouTube. E segue a gente também lá no Instagram. Legal. Nipache, obrigado. Valeu aí Obrigado, pela participação, foi espetacular. Obrigado, pessoal. Fiquem de olho aí que logo, logo teremos outros episódios. Obrigado, Jefinho. Opa, Valeu, abraço. gente. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima. E não esquecem do slogan, do patrocinador, hein? Exatamente. Porque não existe acaso no mundo dos negócios. Valeu, turma. Boa.